Você acha mesmo que já entendeu tudo sobre Donald Trump, desigualdade e essa tal guerra ideológica? Então, se prepara, porque o que eu vou te mostrar agora é algo que ele, e muitos como ele, prefeririam que você nunca descobrisse. Por trás do brilho das campanhas milionárias e dos discursos inflamados, existe uma estrutura silenciosa, que está prestes a ruir. E quem disser que não está vendo isso, ou está distraído, ou está ganhando com isso. Nova York é o palco perfeito dessa farsa. Uma cidade onde convivem bilionários em coberturas que tocam as nuvens e famílias inteiras, espremidas em abrigos subterrâneos. Isso não é acaso, é projeto. E não é falta de dinheiro, é excesso de concentração. É por isso que, quando ideias como socialismo, democracia no local de trabalho e justiça tributária começam a ecoar, os poderosos surtam, porque eles sabem, quando o povo entende o jogo, ele muda as regras. Nesse vídeo, eu vou te mostrar ponto por ponto o que está sendo ocultado atrás das cortinas. E não é papo de teoria da conspiração. É história, é política, é economia real, menos com nome, endereço e proposta concreta. Você vai entender por que Donald Trump vai surtar de verdade. Porque dessa vez, o alvo não é ele, é o sistema que ele representa. Você já andou pelas ruas de Nova York com os olhos realmente abertos? Não falo como turista encantado, mas como alguém que tenta entender a alma dessa cidade. Você passa por um prédio onde um bilionário vive no topo, e logo ao lado, um abrigo público onde famílias se apertam em colchões finos. Essa é a Nova York de Donald Trump e da ostentaca, mas também do esquecimento. Uma cidade onde o luxo e a miséria andam de mãos dadas, no mesmo quarteirão, enquanto os ricos acumulam fortunas absurdas menos 66 bilionários, mais de 800 pessoas com 100 milhões ou mais, e centenas de milhares de milionários. O outro lado da moeda é sombrio. Sim, Nova York está entre as 10 cidades mais pobres dos Estados Unidos da América. Isso mesmo. Em pleno centro do capitalismo global, milhares vivem sem teto, sem saúde, sem dignidade. E ainda tem gente que diz que o socialismo é que falhou. Veja só a ironia. O que a mídia raramente mostra é que essa desigualdade não é acidente, é projeto. É o reflexo direto de uma estrutura de poder que concentra riqueza em cima e distribui sofrimento embaixo. O impacto social disso, destruição da coesão urbana, do senso de comunidade, do bem-estar coletivo. A classe média vai sendo sugada pro ralo, e os mais ricos, esses continuam comprando coberturas que nem chegam a ocupar. Mas, calma, esse quadro já foi diferente em algumas cidades dos Estados Unidos da América. Pouca gente sabe disso, mas o socialismo municipal já foi realidade nos Estados Unidos. Não é exagero, nem teoria maluca de extremista. Milwaukee, por exemplo, teve prefeitos socialistas, eleitos, e o que fizeram? Criaram sistemas de transporte público eficientes, habitação acessível, e até programas de bem-estar social, antes que isso fosse moda. A cidade foi considerada, por décadas, uma das mais limpas e organizadas do país. Bridgeport também experimentou esse caminho. A lógica era simples. Em vez de governar para agradar banqueiros e incorporadoras, eles olhavam para o povo comum. Trabalhadores donas do casa, pequenos comerciantes. A base do socialismo ali era o cuidado com o espaço urbano, a justiça fiscal e o compromisso com a dignidade. E sabe o mais curioso? Muitas dessas medidas, que hoje parecem radicais, eram vistas como puro bom senso. Esse histórico incomoda muita gente, especialmente quem lucra com a confusão. O potencial do socialismo municipal está justamente nisso. Ele mostra que existe outro jeito de organizar a cidade. Não é só sobre pintar faixa de ônibus ou abrir creche, é sobre mudar a lógica de poder. É sobre fazer o dinheiro público trabalhar para quem paga imposto, não para a elite que já tem tudo. Donald Trump e seus colegas não querem que você saiba disso. E por que isso quase nunca vira notícia nacional? Porque mexe onde não pode. Porque ameaça a estrutura de poder nas empresas, o domínio dos grandes doadores nas campanhas, e a ideia de que só o mercado resolve. Mas a história mostra que resolve sim, quando é o povo quem governa. E se isso foi possível em Milwaukee, por que não em Nova York, onde a desigualdade é gritante e o potencial de transformação é ainda maior? Sabe de que não dá para fazer nada sobre os preços abusivos em Nova York? Mentira. Uma das propostas mais realistas e urgentes é o fortalecimento do controle de aluguéis. Não é novidade, já existe, mas foi sendo esvaziado com o tempo. Hoje, especuladores compram prédios inteiros, só para empurrar famílias para fora e triplicar o valor dos imóveis. O impacto social disso é devastador. A classe média e os trabalhadores não conseguem mais morar perto de onde trabalham. Ficam vazios, bairros perdem diversidade, e a cidade se torna um playground para os ultra-ricos. Isso não é desenvolvimento,
é expulsão seletiva, um verdadeiro ataque à ideia de cidade inclusiva. E o mais triste, tudo isso poderia ser enfrentado com leis mais firmes e fiscalização de verdade, mas aí entra o medo. E se os investidores forem embora, Nova York não precisa deles para sobreviver. Eles é que precisam da riqueza em Nova York. O que a cidade precisa é de políticas que beneficiem a maioria, não uma minoria com apetite insaciável por lucro. E quem acha que isso é utopia, deveria dar uma volta pelos países que conseguiram conter a especulação. As soluções, só falta coragem. Aliás, coragem não falta em quem entende que socialismo não é esmola menos, é estratégia urbana. Controlar aluguéis é só o começo. Proteger vidas, memórias, histórias. Significa impedir que famílias sejam arrancadas de seus bairros, só porque um fundo imobiliário de luxo viu ali uma oportunidade. E se o povo soubesse a força que tem? Mas vamos guardar essa faísca, porque o próximo passo, assente o pavio de vez. Já parou para pensar na quantidade de espaço desperdiçado que existe numa cidade como Nova York? Campos de golfe gigantescos, onde meia dúzia de milionários bate bola, enquanto milhares dormem nas calçadas ao redor. É surreal. E pior, esses espaços muitas vezes têm isenção fiscal. Enquanto isso, prédios abandonados viram esconderijo de rato, quando poderiam ser escolas, creches moradias populares. A lógica atual é um insulto à inteligência coletiva. Quando falo em uso social do espaço urbano, não é papo abstrato. É olhar para a cidade e perguntar: isso aqui está servindo quem? Um campo de golfe pode virar um parque aberto, um centro comunitário, um espaço de lazer para crianças. Um prédio abandonado pode ser reformado por cooperativas e virar moradia digna. Isso não é sonho. Já foi feito em Barcelona, em Buenos Aires, até em Detroit, com projetos comunitários incríveis. Mas por que isso não acontece em Nova York? Porque existe uma estrutura de poder nas empresas e no setor imobiliário, que lucra com a escassez. Quanto mais desesperada a população fica por moradia, mais lucrativo se torna o negócio da crise. E é aí que entra a necessidade de repensar quem manda na cidade, porque se depender dos bilionários, nada muda. Eles precisam que a crise continue, para justificar seus preços absurdos. Donald Trump não quer que você pense assim. Ele e seus pares, espaço é poder. E poder é lucro. Mas e se o povo começasse a ocupar esses espaços de forma inteligente, organizada, comunitária? Aí sim começaria a mudança real. E quer saber? Já tem gente se mexendo para isso acontecer. E não para por aí, porque quando falamos de cidade, também falamos de energia, transporte e bem-estar. E aí a conversa esquenta. Você sabia que a conta de luz em Nova York é mais que o dobro da média nacional? Isso mesmo. E não é porque tem escassez de energia a menos. É porque tem excesso de ganância. Empresas privadas controlam a distribuição e cobram o que querem, com o apoio de políticos que fazem vista grossa. O impacto social disso? Famílias sacrificando comida para manter a luz acesa. Uma cidade rica, com gente pobre no escuro. Agora imagina se a cidade produzisse sua própria energia, de forma limpa e local. Já pensou em cooperativas solares nos telhados de escolas e prédios públicos? É possível, viável e já funciona em várias partes do mundo. E não para por aí. O transporte público poderia ser gratuito. Sim, de graça. Já foi feito em Tallinn, na Estônia. Resultado? Menos carros, menos poluição, mais qualidade de vida. E tem mais, sabe aquelas creches caríssimas que drenam o salário das famílias? Com uma política de bem-estar social voltada para o povo, essas creches seriam públicas, de qualidade e acessíveis. Programas de alimentação, saúde preventiva e apoio psicológico também poderiam ser oferecidos nos bairros, com centros comunitários integrados. Tudo isso financiado por uma fonte que muita gente finge que não existe: os super ricos. Donald Trump provavelmente chamaria isso de socialismo radical. Mas, quer saber? Se cuidar das pessoas, tornar a cidade habitável e usar o dinheiro público para gerar bem-estar, é radical. Então talvez esteja na hora de sermos radicais, porque enquanto os ricos vivem em seus condomínios fechados, o povo vive fechado em uma rotina de sobrevivência. E tem mais coisa vindo aí, principalmente quando a conversa começa a tocar nos impostos. Toda vez que alguém sugere aumentar impostos dos super ricos, a resposta vem como um roteiro repetido: eles vão embora. Balela. Nova York é o palco onde a elite gosta de se exibir. Eles têm aqui seus escritórios, museus favoritos, jantares de gala e seus filhos nas melhores escolas privadas. A verdade é que esses milionários não vão largar tudo só porque precisam contribuir. Isso é chantagem fiscal, e o povo já devia ter parado de cair nessa. A tributação progressiva
é uma forma de justiça. Se alguém lucra absurdamente com uma cidade, nada mais justo que contribua proporcionalmente. Estamos falando de gente que ganha em uma semana o que a maioria leva uma vida inteira para juntar. E mesmo assim, há políticos menos como Donald Trump, que acham injusto taxar essas fortunas. O que é injusto, na verdade, é ter crianças passando fome num raio de 5 quarteirões de um iate de 40 milhões. E se eles realmente decidirem ir embora, ótimo, que deixem os arranha-céus vazios. Porque sabe o que pode ocupar esse espaço? Imagine transformar um grande escritório de Wall Street em uma incubadora de empresas geridas por trabalhadores. Já viu o que isso fez por comunidades na Itália e no sul da Índia? Deu dignidade, autonomia e movimentou a economia local com base na coletividade, não na exploração. A resistência à tributação progressiva revela algo mais profundo, o medo da elite de perder o controle. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre a estrutura de poder nas empresas, sobre quem decide e quem obedece. E é exatamente aí que começa o ponto de virada, quando a conversa muda de impostos para o modelo econômico em si. E esse modelo está cada vez mais perto de ruir. Tem gente achando que o socialismo é uma ideia riquinceida de um TikTok de jovem universitário. Mas não se engane. O que Zohar Mamdani e outros representantes progressistas estão propondo é, na verdade, uma releitura moderna de algo que já deu certo antes. Franklin D. Roosevelt, com seu New Deal, aplicou políticas que hoje seriam taxadas como socialistas e salvou o país de uma depressão profunda. Ou seja, não é invenção nova, é memória histórica. O socialismo que vemos hoje emergir nas cidades americanas não é sobre nacionalizar padarias, mas sobre democratizar o acesso à vida digna. É uma resposta natural ao fracasso do capitalismo extremo, que concentrou riqueza, precarizou o trabalho e destruiu a classe média. Impacto social disso: desespero. Um desespero que a direita costuma canalizar com medo e xenofobia. Mas o socialismo propõe outro caminho: canalizar esse desespero em esperança. Aliás, se você é daqueles que quer estar sempre à frente e nunca ser pego de surpresa, já se inscreve no canal agora. Porque aqui, a gente não repete o senso comum, menos a gente antecipa o futuro, aponta as oportunidades e desvenda o que está por trás dos discursos oficiais. Fazendo parte dessa comunidade, você garante que vai receber os próximos alertas e estratégias antes de todo mundo se prepare para enxergar o que quase ninguém vê. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque o que está explodindo agora vai redesenhar o mundo, e você pode escolher, ou fica só assistindo, ou aprende a surfar a nova onda enquanto ela se forma. A ascensão dessas ideias progressistas não é sinal de radicalismo, é sinal de que o sistema atual está se desintegrando sob seu próprio peso. E como toda estrutura em colapso, há dois caminhos possíveis: ou o povo retoma o controle, ou a elite se agarra com unhas e dentes ao que resta. Donald Trump representa esse segundo movimento, de quem quer manter a ordem antiga intacta. Mesmo que seja em cima de ruínas, o declínio do Império Americano é visível nos detalhes: infraestrutura sucateada, empregos instáveis, jovens, endividados até os ossos por educação básica. A desigualdade não é uma falha a menos, é uma engrenagem do modelo atual. E cada vez mais gente começa a perceber isso. O novo socialismo, na verdade, é só o bom senso vestido de coragem, buscando reorganizar uma casa que está pegando fogo com gente dentro. E se ainda restava alguma dúvida de que esse fogo está se alastrando, basta olhar para a dor da classe média, que já foi símbolo do sonho americano. Hoje, essa mesma classe vive num pesadelo que lembra menos perigosamente, menos momentos históricos sombrios. E esse paralelo não é apenas simbólico, ele traz alertas que não podemos ignorar. A classe média americana já foi o motor da economia. Hoje, virou um carro sem gasolina tentando subir uma ladeira. O custo de vida disparou, os salários estagnaram, e a dívida virou companheira de travesseiro. Você percebe isso quando um professor com mestrado precisa fazer bico de entregador. Quando uma família com 2 empregos mal consegue pagar o aluguel. Isso não é normal menos, mas foi normalizado. E esse tipo de desespero coletivo não é novidade. Na história, a Alemanha da década de 30 também vivia uma crise profunda. Trabalhadores desesperados, inflação fora de controle, promessas quebradas, e aí surge alguém prometendo grandeza nacional e bodes expiatórios. Paris Família. Não, o trauma histórico é um lembrete cruel. Se não oferecermos uma alternativa real, alguém vai oferecer uma ilusão perigosa. O socialismo, nesse contexto, não é uma ameaça a menos, é um antídoto. É a tentativa de canalizar esse sofrimento para reconstrução, não destruição. É dar ao povo a chance de se reerguer com dignidade, não com discursos inflamados que só favorecem os de sempre. Donald Trump representa essa armadilha.
Ele capitaliza sobre a dor, mas entrega políticas que aprofundam ainda mais a desigualdade que causou essa dor. A ausência de políticas sociais reais vira um campo fértil para autoritarismos. E quando o desespero bate à porta, as pessoas topam qualquer coisa que pareça solução. Por isso, é fundamental não apenas diagnosticar o problema, mas mostrar alternativas viáveis, humanas, estruturais, alternativas que devolvam a esperança, roubada por décadas de promessas neoliberais quebradas. E se há um país que nos obriga a encarar esse dilema de frente, é a China menos, e não pelos motivos que muitos pensam, porque o que acontece lá revela mais sobre os Estados Unidos do que sobre eles próprios. A elite americana adora falar da China como ameaça, mas evita dizer o porquê. Não é pelo comunismo, nem pelas leis injustas do comércio. E, porque a China ousou criar um modelo híbrido, onde o Estado interfere estrategicamente na economia, enquanto permite o funcionamento de empresas privadas. O resultado? Crescimento acelerado, infraestrutura moderna e avanço tecnológico. Coisas que os Estados Unidos da América vêm deixando para trás, enquanto aqui desmontamos ferrovias, hospitais e universidades públicas. Lá eles constroem, não porque são mágicos, mas porque o Estado é usado como ferramenta de desenvolvimento, e não como refém do mercado. Quando o governo chinês vê uma oportunidade estratégica, ele investe pesado. Já os Estados Unidos da América preferem dar isenção fiscal para bilionários em troca de promessas vazias de geração de emprego. Isso incomoda profundamente figuras como Donald Trump, que vendem a ideia de um Estado mínimo, mas vivem pendurados em subsídios e proteções. A verdade é que o livre mercado nos Estados Unidos é uma fantasia regulada em favor dos mais ricos. A classe média paga o preço, enquanto grandes empresas recebem pacotes de resgate quando falham. Já viu pobre sendo salvo por Wall Street? Eu também não. A diferença entre China e Estados Unidos da América não está só na economia menos. Está na visão de futuro. Eles apostam em planejamento. Aqui, apostamos na sorte de bilionários salvarem a pátria com seus foguetes. E enquanto isso, a desigualdade aumenta, a infraestrutura desaba, e o povo perde a paciência. A China não é o problema. O problema é o quanto nos recusamos a aprender com quem está fazendo diferente. E se a gente realmente quisesse aprender, teria que começar de dentro, onde o verdadeiro câncer do capitalismo está enraizado. A estrutura de poder nas empresas. E é aí que tudo muda de figura. Sabe o que realmente sustenta o capitalismo como ele é hoje? A estrutura interna das empresas. Enquanto a gente discute impostos, salários, inflação, o verdadeiro centro do poder continua intocado. A relação entre quem manda e quem obedece. Em quase toda empresa poucos decidem, muitos executam. E não importa se você trabalha duro, se dedica, ou tem ideias brilhantes, no fim do dia, quem lucra com isso é o dono. Essa estrutura é aceita como natural, como se fosse imutável, mas não é. Foi construída, e portanto pode ser desmontada. Por que não podemos ter empresas onde os próprios trabalhadores decidem os rumos? Onde o lucro seja distribuído de forma justa e as decisões sejam coletivas? Isso já existe e funciona. Cooperativas em Mondragón, na Espanha, são exemplo vivo disso há mais de 60 anos. Agora me diga, por que isso nunca vira manchete? Polk ameaça diretamente o poder dos que sempre estiveram no topo. A democracia no local de trabalho é o pesadelo da elite empresarial. E sabe por quê? Porque quando o povo percebe que pode mandar, ele para de aceitar ser mandado. É simples, é lógico, e por isso é tão temido por gente como Donald Trump e seus aliados no mundo corporativo. A mudança precisa começar nesse ponto. Quem toma as decisões dentro da estrutura onde passamos a maior parte da nossa vida, menos o trabalho. Sem essa transformação, toda tentativa de corrigir desigualdade é como tentar encher um balde furado. Você pode até colocar água, mas ela vai continuar. O capitalismo, do jeito que está, é um sistema feito para concentrar riqueza em cima e distribuir obediência embaixo. E se você acha isso radical, espere até ouvir o que acontece quando aplicamos a democracia de fato no coração dessas empresas. Porque quando os trabalhadores assumem o controle, aí sim, o jogo muda de verdade. Imagine um local de trabalho onde cada funcionário tem voz menos real, não só decorativa. Onde as decisões não são feitas em reuniões secretas, por meia dúzia de executivos engravatados, mas debatidas coletivamente, por quem faz a roda girar. Isso é democracia no local de trabalho. Paris e Utopia, Mondragón, na Espanha, já provou. Quinoa, empresas geridas por trabalhadores não só funcionam menos, elas prosperam. Nesse modelo, os lucros são divididos, os salários são equilibrados, e o respeito é regra, não exceção. Ninguém ganha 300 vezes mais que o colega da mesa ao lado. E sabe o mais curioso? A produtividade aumenta, porque quando você trabalha num lugar que valoriza a sua opinião,
você se importa mais. O impacto social disso é imenso: menos estresse, menos desigualdade, mais bem-estar. E claro, um belo susto no capitalismo tradicional. É por isso que o sistema resiste com tanta força, porque uma empresa democrática ameaça a lógica da exploração. Ela desmascara a falsa ideia de que riqueza só é criada por líderes visionários, quando na verdade são os trabalhadores que sustentam tudo. Donald Trump e seus pares sabem disso. Eles só não querem que você descubra, porque se você descobre, você começa a exigir seu lugar na mesa. E olha que ironia. Vivemos numa sociedade que prega a democracia como valor supremo, mas a nega justamente no lugar onde passamos a maior parte da nossa vida: o trabalho, a empresa, o escritório. Ali, todo o resto vira teatro. Eleição sem participação econômica é só encenação. E enquanto o povo continuar fora do comando, a pobreza continuará sendo produzida no mesmo ritmo da riqueza. Então talvez o problema nunca tenha sido falta de dinheiro, mas sim quem decidiu o que fazer com ele. E se você achou isso provocador, espera até ver o que está por trás da guerra ideológica que Donald Trump ainda vai travar quando essa ideia pegar fogo. Depois de tudo isso, ainda parece que o problema está só na política? Ou você começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo e mais antigo do que parece? A cidade mais rica do país está também entre as mais pobres. A estrutura de poder nas empresas decide mais sobre sua vida do que seu voto. E enquanto isso, chamam de radical qualquer tentativa de devolver o controle ao povo. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai ignorar e seguir achando que tudo vai melhorar sozinho? Ou vai começar a questionar, compartilhar, estudar e pressionar por mudanças reais? A transformação começa no entendimento menos, mas só se completa na ação. E como dizia um certo velho teimoso por aí, se você não está indignado, talvez esteja mal informado. Não basta só consumir conteúdo. O verdadeiro impacto vem quando você toma atitude, analisa, compara e começa a agir diferente do resto. E aí, qual é a sua dúvida sobre tudo isso? O que mais te surpreendeu ou te deixou inquieto nesse cenário de virada mundial? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Quero saber de que lado você vai estar quando a próxima onda chegar. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica junto da nossa comunidade. Porque só aqui você vai estar sempre um passo à frente, aprendendo, debatendo e se preparando para o que ninguém mais tem coragem de explicar.